Oi, galerinha do ZetaCast! Estamos aqui no Projeto Refúgio. A gente está aqui com o pessoal do Projeto Refúgio e a gente queria saber um pouquinho de cada um e coisas das nossas curiosidades e mostrar para vocês também. Queria saber o nome de cada um e o que cada um faz. Olá, meu nome é Tainá e sou assistente social. Bom dia, eu me chamo Lívia, eu sou psicóloga. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer ao pessoal do ZetaCast, mais uma vez a gente voltando aqui para a gente ficar à disposição, todo o serviço Família Acolhedora. Meu nome é Josa, sou professor e estou no serviço como educador social. A gente vai começar aqui com as perguntinhas assim para a gente tirar nossas curiosidades e também trazer para vocês o que o projeto traz e tem a oferecer, como funciona e o que vocês levam às outras pessoas. O funcionamento de Família Acolhedora são famílias que elas se voluntariam, se cadastram, passam pelo processo de formação para acolher uma criança ou um adolescente de medida protetiva. Essa medida protetiva é quando acontece alguma violência na sua família, precisa de mais de alguma violência para isso acontecer, dessa retirada dessa criança, e o juiz constata que aquela família não estava ferindo seus direitos, não estava garantindo uma convivência comunitária, um desenvolvimento saudável. Quando isso acontece, ele tira essa criança dessa casa, a criança ou o adolescente dessa residência, e precisa colocar em um lugar. Antigamente, essas crianças eram colocadas nas instituições, casas-lares, abrigos, aqueles orfanatos, como era conhecido antigamente. Sendo que o que acontece? Esses orfanatos são muitas crianças, poucos profissionais e algumas coisas, peculiaridades do dia a dia passam despercebidos. É diferente você crescer em uma família, você estar inserido em uma família que lhe dá amor, carinho, atenção, que você dorme e acorda, que você constrói um vínculo sólido do que uma instituição. Por isso, Família Acolhedora é acolher uma criança ou um adolescente em sua residência, por uma família capacitada e cadastrada, e ele promove cuidados, ele promove, o Família Acolhedora ele promove garantias de direito, ele promove uma segunda chance para uma criança ou um adolescente. E também essa possibilidade do retorno para casa. Quando essa criança está inserida nessa família, a equipe também trabalha a família de origem, que são os pais biológicos, a família extensa, para ver se tem essa possibilidade da criança retornar para casa. Se aquela situação foi resolvida, aquela situação que fez com que essa criança saísse, se essa situação foi resolvida para ela poder voltar. Aí quem decide isso é o judiciário, a gente faz só dos relatórios, a gente acompanha, mas é muito da família de origem em si, ter essa busca. Enquanto essa criança, esse adolescente está na família acolhedora, a família de origem não tem um contato direto com ele, tudo acontece através da equipe. E é isso. Respondeu as três? Respondeu. O que o projeto tem a agregar às crianças ou adolescentes e às suas famílias que são acolhidas? No caso, quando a gente fala de acolhimento da família, a gente fala desse acompanhamento da família de origem, porque a gente não acompanha só a família acolhedora, a criança ou o adolescente, a gente também acompanha a família de origem. A gente dá todo o apoio, se necessário, a gente faz um encaminhamento, a gente faz atendimento, a gente faz de tudo para aquela família se reerguer, para aquela família ter seu filho de volta, mas isso aí vai muito da família de origem também. E, pode falar. E o que esse serviço ele pode possibilitar às crianças e adolescentes é o direito ao lazer, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à convivência familiar e comunitária. O projeto, de refúgio aqui em Queimadas, ele vem com esse objetivo de trabalhar com as famílias para que essas crianças elas possam retornar, como o Lívia vem falando. E o objetivo é para que a criança ela possa ter ali seus direitos assegurados e pensando também no seu futuro, quando vai crescendo. E o trabalho da equipe técnica é muito nesse sentido, de conquistar famílias acolhedoras através de seleções. A gente, como esse momento aqui, é um momento de estar divulgando esse serviço. E a partir dessa capacitação, desse encontro com famílias que estão interessadas em acolher, a gente trabalha com elas, trabalha com a criança que está em acolhimento e trabalha com as suas famílias de origem ou extensa, porque a criança ou adolescente pode retornar diante do acompanhamento para a família de origem ou, se não, pode
ficar com a sua família extensa, que são os membros da família, fora o pai ou mãe. Pode ser um tio, um avô, uma madrinha, enfim. Pessoas que tenham as condições para assegurar ali às crianças e os adolescentes os cuidados que são necessários. Então, é uma oportunidade de transformar a vida dessas crianças e desses adolescentes. A gente tenta conscientizar nessas famílias acolhedoras que elas não abrem só a porta de casa, elas abrem também o coração, né, para que possa resolver, mesmo que temporariamente, a questão, né, o problema dessa criança, e que, mesmo sendo um serviço temporário, ele vai ficar efetivo, vai ficar para sempre, tanto na vida de quem acolhe, como também na vida da criança que for acolhida. Contudo, essa retirada das crianças, elas têm uma idade certa e também tem que ter muitas denúncias para vocês chegarem na família e tirar essa criança de lá? Não tem uma coisa assim fixa, assim, que precisa de muitas denúncias, essas coisas. Só uma denúncia mesmo já consiga tirar a criança dessa família? Não, é assim. O nosso serviço, ele acompanha as crianças e os adolescentes que já foram retirados da sua família, né? A gente não retira, né? Essas crianças que são afastadas do convívio familiar, elas não são afastadas por uma coisa apenas, né? Por um aspecto em relação à vida delas. Já outro serviço anterior já tem trabalhado com essa família, já tem acompanhado, realizado orientações, e quando isso não é possível, né, em articulação, né, com o sistema de justiça, com o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes, não sendo possível essa família ter essa resposta de estar assegurando que essa criança ela tenha os seus direitos garantidos, aí sim, né, diante da determinação do juiz, a criança ou o adolescente ele vai ser afastado, né? E aí, por medida protetiva, para protegê-la, né, diante da situação. Assim, em alguns casos também tem alguns adolescentes que na infância não... Desde a infância vem sofrendo, vem tendo casos familiares bem ruins, mas nunca teve coragem de nada disso, ninguém nunca ajudou essa criança. Aí agora, na adolescência, ela poderia procurar, assim, ajuda para poder sair de perto desses familiares? Em questão do projeto Refúgio mesmo? O refúgio, a gente faz encaminhamento para o CREAS, que fica logo aqui embaixo, ou no Conselho Tutelar. São eles que acompanham antes da retirada, de violação de direitos. Quando a criança ou um adolescente, mulher, idoso, homem, todas as pessoas, qualquer pessoa que tenha seu direito violado, seja violência física, psicológica, emocional, patrimonial, qualquer tipo de violência, essa pessoa ela tem o direito de vir aqui no CREAS e ser atendido. Aí, quando a violência é constatada, o CREAS vai acompanhar essa família, vai acompanhar esse adolescente e ver qual a melhor medida é cabível. Por exemplo, se for uma necessidade de uma retirada dessa residência, vai ver se é uma família extensa, se são os pais separados, para ver se o outro responsável pode garantir essa guarda, pode ficar com a guarda desse adolescente. Porque como é de menor, adolescente é de menor, ele não pode responder por si só, precisa de um responsável para assegurar seus direitos. Mas quem acompanha é o CREAS, o Conselho Tutelar. A gente só realmente é a partir do momento da retirada, quando a criança ou adolescente chega para a gente através do judiciário. Crianças que sofrem, que passam por violências, isso é fato, isso acontece, mas para a gente não faz busca ativa das crianças ou dos adolescentes, dessas violências. A gente faz busca ativa das famílias que querem acolher, que possam acolher para assegurar os direitos, tanto das crianças como dos adolescentes. O perfil de adolescente e de criança que pode se encaixar numa família acolhedora é de 0 dias a 18 anos incompleto. Então, se está nessa faixa etária e tem uma família com um perfil, vai para a família acolhedora. Mas aí, caso não tenha uma família com perfil aqui em Queimadas, provavelmente vai para uma instituição, mas a prioridade é que seja uma família acolhedora. É importante ressaltar também, né, que todos esses direitos, eles são garantido pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também, Vitória e Hillary, a gente tenta
ter a certeza que essa criança ela vai sair de uma família que, infelizmente, não está estruturada para uma família que esteja em melhores condições. Então, para isso, a gente tem alguns critérios, né, que não se abre mão, que é residir no município, que o serviço está sendo oferecido, que é não ter problema de antecedentes criminais, que é não ter abuso de álcool, entorpecente, e possuir o afeto, que no caso é o mais importante para que ela possa acolher da melhor forma possível essa criança. Depois da divulgação do último vídeo, quais os avanços e melhorias tiveram no decorrer do tempo, depois do último vídeo que a gente fez com vocês ano passado? Faz um tempinho, não faz? A gente já tem acolhimento, antes a gente não tinha acolhimento acontecendo, hoje em dia a gente já tem acolhimento acontecendo aqui em Queimadas. Uma criança, ela foi afastada da sua família de origem, ela está numa família acolhedora, já tem todos os direitos garantidos. E enquanto isso acontece, a gente trabalha com a família de origem também, não só com a família acolhedora. A gente também está com um número maior, isso é uma coisa muito boa e é um avanço muito grande aqui em Queimadas. A gente está sendo referência, outros municípios vêm aqui para saber o que é que a gente está fazendo, como é que a gente faz, para ter um número significativo de famílias acolhedoras. Claro que não é o suficiente para suprir toda a necessidade do município, mas a gente está só com um ano de serviço e a gente está com muitos progressos, a gente está com mais inscrições. Quando a gente chega nos ambientes, as pessoas já nos conhecem, já associam. Hoje, mulher, eu te vi no Instagram, tu é do Família Acolhedora, né? Isso acontece. Não só comigo, com Tainá, com Josa, com nossa coordenadora Mauricéia também acontece. E as pessoas já estão familiarizadas. Porque como era um serviço novo aqui em Queimadas, as pessoas ficavam, gente, eu vou pegar um menino dos outros, o povo vai chegar na minha porta e a gente explica que não é assim que acontece, é tudo respaldado judicialmente, tem todo um processo para ser uma família acolhedora. E tem vários critérios, como o Joseph falou, né, para poder ser uma família acolhedora. Eu acho que o maior avanço é esse, é as pessoas nos compreender e a informação ela ser mais aberta, as pessoas têm mais acesso à informação e a gente também. A gente está com uma visibilidade maior, tanto de famílias acolhedoras como de inscrições. Eu acho que isso aí foi o máximo, né, Josa? A gente está com acolhimento acontecendo e tem mais famílias acolhedoras. É importante, né, quando o Lívia fala dessa forma, a questão da gente perceber um progresso em relação a isso, né, as pessoas já conhecerem o serviço e já distinguir, assim, a questão, por exemplo, a gente encontra muita resistência na questão, mas se eu me apegar, depois tenho que entregar, mas aí a gente tenta esclarecer que isso seria uma questão secundária, já que a princípio o importante é tirar essa criança desse problema, né, dessa falta de direitos que ela tem. Então, deixar de uma forma secundária e tentar resolver o problema que está acontecendo no momento. Então é muito importante a gente já entender que as pessoas já entendem isso e, de certa forma, facilita o nosso trabalho também. O que geralmente mais surpreende as famílias quando começam a praticar do acolhimento, a participar do acolhimento? Vocês falam quando já está acolhendo. No caso. Isso. O que mais surpreende nas famílias, quando elas começam a participar do acolhimento, receber as crianças desde o começo? Sim. Naturalmente, são desenvolvidas muitas expectativas, né? Quando nós conquistamos as famílias acolhedoras, né, no processo, nós realizamos formações com essas famílias e elas escolhem e têm esse direito de escolher um perfil de idade e de sexo da criança ou adolescente. Então, as famílias, elas podem, um exemplo, né? De 0 a 3 anos, menino. Então, né? Quando surge uma demanda nessa faixa etária, a gente entra em contato com essa família perguntando se elas querem acolher naquele momento. E aí, acolhendo, realizamos o processo. Nesse meio, né, muitas expectativas são geradas, né, nessas famílias. E aí, acho que essa questão das surpresas, né, como elas se surpreendem, nos desafios do próprio processo de acolhimento, né, dos desafios que envolvem a questão do afastamento da criança, os traumas que ela vem trazendo, né, as dificuldades de se relacionar com os outros membros da casa, da família acolhedora. Então, acho que
esse ponto de surpreender, eu penso que seja nesse sentido, né? Dessa diferença entre as expectativas e os desafios que surgem depois que está acolhendo, né? Durante o processo de acolhimento. Atualmente, quando eles vão acolher, eles geralmente escolhem mais meninas ou meninos. E qual a faixa etária que atualmente eles estão pegando mais? Vocês estão coisando mais? Atualmente, o que a gente tem observado, né, a faixa etária mais de 2 anos a 7 anos, menina. A maioria das famílias, elas têm escolhido nessa faixa etária. Mas a gente tem esse trabalho de estar conquistando outras famílias que possam acolher outros perfis, né, outras faixas etárias também. Porque surgem as demandas, né? Essas famílias acolhedoras, que elas pegam as crianças, geralmente são famílias que já têm crianças, que já vivem com crianças dentro de casa, ou já não infelizmente não podem ter filhos. Vocês. Só completando um pouquinho aqui, a importância de entender, né, na pergunta anterior, de entender que essa criança ela vai vir com traumas. Né? Essa criança, ela, entre aspas, ela não é considerada uma criança normal. Então, o entendimento dessa família acolhedora, né, já saber que essa criança ela vem com alguns traumas e que exige digamos, um dinamismo para que possa superar essas dificuldades. Como a gente estava falando sobre violências, essa criança ou esse adolescente, ele não vai sair de casa por qualquer coisa. Ele não vai sair de casa porque não tomou uma vacina, não é por causa de uma vacina, não é porque uma falta aconteceu na escola. São várias violências que aconteceram para essa criança sair, ou esse adolescente sair. Por vezes, eles nem percebem que é uma violência. Por vezes, percebem que uma violência física não é uma violência. Acha que é tão normalizado, é tão naturalizado aquilo, que acha que é normal, porque toda família vai ser daquele jeito. Então, são crianças e adolescentes mais sensíveis, eu acredito que essa seja a palavra, mais sensíveis, porque passaram pelo processo da saída da casa, era um ambiente familiar comum, de rotina, que eles estavam adaptados, era um ambiente que para eles era normal aquele tipo de violência, era normal aquela falta de acesso a certos serviços, aquela rotina ali para eles era normal. Eu acredito que seja isso, essa naturalização da violência. E quando essa criança ela sai, ela estava adaptada no seu ambiente familiar. Então tem essa ruptura do vínculo naquele momento. Essa criança ela sai. Ou seja, ela foi a vítima e está saindo da residência para que aquela família ela possa se reerguer, ela possa buscar mecanismos para resolver aquela situação. Então a criança ela não compreende, principalmente as crianças elas têm essa dificuldade de compreensão de que aquilo foi uma violência. Então elas se sentem confusas, elas se sentem um pouco irritadas. A gente não pode determinar que criança X vai sentir certa emoção, porque a gente é ser humano, né? Cada ser humano tem um tipo de emoção, tem um tipo de personalidade, tem um tipo de vivência, de pensamento, tem o seu contexto social. Eu acredito que o familiar acolhedor, ele é isso, ele é ser ponte, ele é segurar na mão de uma criança ou um adolescente que está precisando, porque eles se sentem sozinhos, eles estão se sentindo sozinhos porque eles saíram de casa. É um ambiente novo, e o novo a gente sabe que assusta. Imagina uma criancinha tão novinha passando por esse processo de retirada. Família acolhedora é isso, é proporcionar uma nova chance, é mudar, é transformar a vida dessa criança ou desse adolescente. Tu tinha perguntado outra coisa, eu já fugiu, mas a gente voltou para o anterior. A gente vai coisando conforme eu vou lembrando. Quais as maiores dificuldades o Projeto Refúgio enfrentou ou já está enfrentando atualmente? Essa é boa, né? Antes de responder essa, uma coisa que Lívia me fez lembrar é, diante desses desafios, né, a importância da equipe técnica, né? Porque a gente sempre está acompanhando todas as famílias, sejam as que ainda não estão em acolhimento, né? Sejam as que estão em acolhimento, e a família de origem dessas crianças, para acompanhá-las e ajudar a enfrentar esses desafios do próprio processo de acolhimento, né? Dessas crianças, dessa sensibilidade que elas vêm, né? Que chegam até as casas. E aí, pensando agora nessa pergunta que você falou sobre os desafios, inicialmente, os desafios estavam, inicialmente no serviço, né, sobre conquistar famílias acolhedoras, né, dispostas a aceitar esse desafio. Depois que
a gente passa pelo processo do acolhimento em si, a gente já vê outros desafios, né? Os desafios em relação a essa comunicação com a família acolhedora, de tentar trabalhar com eles também as dificuldades que eles vêm trazendo diante do processo de acolhimento, né? Eu acho que os desafios de trabalhar com a família de origem, para que eles possam também recorrer aos serviços. Tentar se reestruturar, né? E também acessar, ter uma adesão aos serviços, que a gente vai realizando os encaminhamentos, entendeu? Então, eu penso que seja nesse sentido, assim, desses desafios do processo de acolhimento, é isso. Eu tenho um desafio que, para mim, é o que eu fico mais, meu Deus, sério, é quando a gente está conquistando uma família, aquela família está engajada, ela está disposta a transformar a vida de uma criança ou de um adolescente e só recebe negatividade, seja de vizinho, da própria família, seja de amigos do trabalho. Fica, oxe, mulher, tu vai arrumar isso pra quê? Isso é só um problema, isso é só aquilo. Fica essa negatividade nessa família acolhedora, sendo que aquela família acolhedora, ela tá fazendo um serviço voluntário, ele é voluntário, e está transformando a vida de uma criança ou adolescente. É uma atitude mais bela, mais gentil, mais altruísta que se pode fazer, e as pessoas ainda não compreendem. Não compreende de como esse serviço é especial, de como esse serviço ele é genuíno. E vem essa negatividade, isso acaba dificultando. Porque quando a gente está fortalecendo, algumas pessoas fortalecendo essa família, vem muitas outras pessoas e joga aquele balde de água fria. Aí, então é compreensível que as famílias, às vezes, elas ficam um pouco desgostosas, ficam um pouco fragilizadas. Mas, para mim, de verdade, é esse desafio. São pessoas que não sabem do que estão falando e só vêm mais pelo senso comum e das críticas. Verdade, é importante demais isso que Lívia falou, porque requer de toda a equipe um fortalecimento em relação a essa família que está sendo conquistada. Ou seja, o tempo todo a gente tem que estar conscientizando que essa é a decisão correta, que é como a gente costuma dizer, uma escolha divina, né? Porque você está mudando a vida de uma criança, está tendo seus direitos violados. Então, realmente atrapalha um pouco, mas a gente tenta fortalecer o tempo todo, né? Conscientizar de que o caminho é esse e, por que não, você ajudar, né, aquele que está precisando. Então, dialoga também com a questão da resistência em relação a, como a gente sempre fala, né, da ruptura. Mas a gente sempre tenta passar que a gente não vê como uma ruptura, a gente vê como uma transição e que essa família vai ganhar um segundo filho e esse filho vai ganhar uma segunda família. E só um aspecto importante também é que esse fortalecimento ele é necessário porque, como é um projeto, um serviço, aliás, corrigindo, temporário, né, de acolhimento temporário, as famílias acolhedoras cadastradas, a gente fortalece para que elas possam acolher em outros momentos diferentes crianças e adolescentes. Então, sempre esse vínculo entre a equipe técnica e a família acolhedora é importante, é necessário. Durante o acolhimento, seja sem acolhimento, para que em momentos posteriores essa família esteja aberta a acolher novamente outras crianças e adolescentes. E só complementando também um pouquinho, que a criança ela vai se adaptar à família acolhedora, não é a família que vai se adaptar à criança. Então, esse serviço ele deixa essas observações, né, como Tainá falou, e também pessoas que podem estar acolhendo, mas se porventura acontecer alguns imprevistos, ela pode devolver, no caso, a criança, para que a gente possa, né, estender para uma família extensa ou até mesmo outra família acolhedora. Então, é um serviço bem democrático, que não há uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade que existe é de cuidar bem da criança e dar esses direitos que ela não está tendo na família biológica. Assim, já ocorreu alguma marcança que marcou vocês de uma criança ou adolescente de alguma família acolhedora? Eu tenho sou bastante suspeita a falar de uma situação que aconteceu, que quando uma criança ela chegou na família acolhedora, ela não tinha o hábito de comer com os talheres, comer direitinho, usar o copo,
usar uma garrafa. Ela, na família que ela estava inserida, antes da família acolhedora, ela comia com a mão. E hoje ver essa criança limpinha, tomadinha banho, feliz e comendo com os talheres, isso para mim eu acho que foi uma mudança muito positiva. A gente acaba criando um vínculo também com as crianças e os adolescentes e esse para mim assim foi uma coisa que eu fiquei, ai, que fofo, sabe? Particularmente mexeu mais comigo. Eu acho que uma experiência que me marcou nesse período é o que a família acolhedora proporcionou para a criança em acolhimento, que foi o primeiro aniversário que ela comemorou. Então, acho que isso traz um significado muito grande, né, na história dessas crianças e desses adolescentes. Eu, particularmente, um conjunto, né? Um conjunto de coisas, né? Juntando aí digamos, esses fatos, né? Que Lívia falou com o Tainá, né, a gente vê o progresso em relação à criança, né? Que quando a gente, do primeiro dia, e a gente vê que está fazendo a coisa certa, né? A gente tenta conscientizar também a família e as famílias, né? Para ficarem atentas a essa mudança positiva. Então, a gente vê que antes de acolher, né, a gente tem uma teoria, mas na prática a gente vê que o caminho é esse e a gente fica super satisfeito de ver que realmente o serviço ele está tendo êxito e que está mudando a vida daquela criança que a gente viu tão vulnerável. Eu percebi que vocês, além da família, elas criaram um laço afetivo, vocês também criaram com elas, né? E realmente é muito bonito, emociona qualquer pessoa assim, falando assim, né? Como vocês imaginam o projeto daqui a uns anos? Eu imagino, a gente não deseja que venham crianças para a família acolhedora, nem crianças e adolescentes, porque se elas estão vindo é porque tiveram seus direitos violados, a gente não quer isso. Mas a gente quer ter números suficientes de famílias para acolher, assim que chegar uma demanda, para diminuir o acolhimento institucional e mais transformação de vidas. Eu acho que é muito bonito quando você chega de um jeito e sai de outro. A gente é transformado também como equipe. A gente vai, a gente faz visita, a gente acompanha, estuda casa, vai fazendo várias coisas e a gente é transformado nesse meio do caminho. A gente vai aprendendo a ter mais empatia, a ter mais carinho, até a forma de falar uns com os outros. Eu acho que isso transforma também. Aí o meu pensamento para os próximos anos é continuar com a visita porta a porta, que a gente está fazendo as visitas domiciliares porta a porta, não das famílias de origem, nem das famílias acolhedoras. Estamos buscando famílias acolhedoras. A gente entra em contato com a rede municipal de atendimento, a gente está fazendo esse porta a porta, que é uma novidade esse ano, porta a porta. E a gente quer ter números suficientes de famílias para acolher as demandas do município. E eu acho que eu não desejo que tenha crianças e adolescentes passando por violências, mas que se tiver, a gente possa ter famílias para acolhê-los. É muito importante isso que Lívia está falando, porque assim, o nosso serviço não é porque a gente está defendendo a retirada de crianças e adolescentes de suas famílias. Ele existe porque há essa necessidade deles afastarem por conta dos seus direitos violados. Mas a minha expectativa, né, para pensando no futuro, é nesse sentido, né, de fortalecer, né, consolidar o serviço aqui no município com famílias acolhedoras para a maioria da faixa etária, né? E quando surgirem demandas, nós temos nos nossos cadastros, né, famílias que possam acolher essas crianças e esses adolescentes. E o principal, né, gente, a reintegração familiar. Essa volta para casa dessas crianças e desses adolescentes, quando aquela situação for resolvida, essa criança ela pode retornar. Que o objetivo é esse, que essa criança retorne, que a situação seja resolvida e eles retornem. Acho que isso aí é tipo um objetivo, uma meta assim, que a gente tem que alcançar. Isso, complementando, né, o que as meninas disseram, é a cereja do bolo, é isso, é evitar que essas crianças elas sejam institucionalizadas. Então, além de fortalecer o serviço, que a gente possa, né, conhecer mais pessoas, mais famílias que tenha o coração aberto para poder ajudar da melhor forma possível, né? Porque somos todos seres humanos, então somos feitos da mesma matéria e que a priori, né, essas pessoas possam
né, abrirem as portas da sua casa, como abrirem as suas vidas para poder acolher uma criança que, assim como todos, tem o seu direito de viver bem. Assim, uma parte que eu achei é que vocês também se apegam muito às crianças. Eu também trabalho com crianças de manhã na escola. Eu sou muito apegada, muito apegada. Eu amo as crianças, elas me adoram também. E assim, nós espectadores, como podemos contribuir para melhorar essas situações? O apego ele é inevitável. O apego ele é inerente a todo ser humano. A gente nasce apegado, a gente morre apegado, a gente cria vínculos por onde a gente passa. Seja no trabalho, na família, na escola, a gente vai criando vínculos. E com essas crianças e adolescentes não vão ser diferentes, né? A gente tem esse contato, a gente vai ter na convivência e vai criando esse apego, que ele é essencial, tanto pra gente como pra eles também. Eles precisam desse afeto, desse carinho. E como vocês, e como a sociedade civil podem contribuir com a gente, eu acredito que seja, caso não faça o perfil de ser uma família acolhedora, de abrir a porta do seu lar, nos ajudar a propagar essa informação. Porque você não está ajudando a equipe técnica, está ajudando a vida de crianças e adolescentes. Está ajudando famílias a poder resolver a situação que fez com que seus filhos saíssem de casa para poder ter seus filhos de volta. É uma segunda chance, tanto para as crianças e adolescentes como para as famílias. Eu acho que é isso. Mesmo que você não faça o papel de uma família acolhedora, mas se fizer, vem aqui no nosso serviço. A gente está localizado na Rua Lúcio Manuel Galdino, aqui no centro de Queimadas, no prédio do antigo CAPS, logo depois do Mercado Público. Embaixo é o CREAS, a gente está no primeiro andar. Nosso Instagram também é p.refugioqueimadas. Podem entrar em contato, podem falar que a gente tira todas as dúvidas. No finalzinho do vídeo a gente vai botar o Instagram embaixo para vocês e vocês vão lá e sigam para ajudar eles Já também. antecipei, não foi? E caso você não faça o perfil de ser uma família acolhedora, mas se fizer, nos contate. E caso não faça, nos ajudar a propagar essa informação. Porque é pela vida das crianças e adolescentes e de suas famílias. Quer complementar? Sim, e como a gente conversou, né, ao longo desse momento, como existe muito senso comum, muitas informações distorcidas, se alguém chegar para você falar de forma contrária ao que é o serviço, não permita que a pessoa dê informação errada. Envie esse vídeo, se for necessário, ou enviar a pessoa para vir conversar conosco, para tirar essas dúvidas, para saber como funciona. Porque é melhor saber com quem está executando o serviço do que saber com terceiros, né? E é isso. Eu acho que o papel, né, da sociedade civil, das pessoas, é nesse sentido de estar divulgando, para que pessoas elas possam se interessar e assim recorrer a gente, para a gente poder explicar, enfim, como funciona. No mais, já é uma forma de ajudar, né? Você já divulgando aqui, a gente pede que não só formalmente, mas também informalmente, né? Como a gente faz. Hoje essa semana a gente estava comentando a facilidade que a gente tem agora de ir em todos os lugares que a gente vai, independente de estar no horário de serviço ou não, a gente já conversa, a gente já divulga de uma forma assim, bem espontânea. Então, a gente pede, né, que todos que possam, que não tenham perfil, mas que possam divulgar da melhor forma possível. E já agradecer a vocês, né, a pessoa de Cláudio também, que não pôde estar presente, né, em nome de toda a equipe, a nossa equipe, a coordenadora, a supervisora Romênia, que também não pôde estar presente, e a secretária, né, do SMDS, a Alzenira, e também a prefeita e o vice-prefeito Minho, né, Delúzia, e sem o qual esse serviço não estaria acontecendo. Então, em nome de toda a equipe, a gente fica à disposição, né, Lívia, né, Tainá, para tirar qualquer dúvida de pessoas que, porventura, queiram, né, vir, ter esse perfil, ou conheça alguém que tem, para que a gente possa explicar bem direitinho, e espero que a cada dia, como o Lívia falou, apareça, né, mais família disposta a esse ato que a gente chama de humano e divino. Então, muito obrigada pela participação de vocês e por estarem presentes aqui com a gente e ter aceitado gravar com a gente. Então, muito obrigada. A gente agradece o convite. Muito Então, galerinha do obrigada. ZetaCast, estamos indo e até o próximo vídeo.